Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos nossa oração vocacional. Ó Jesus, bom pastor, concedei-nos sacerdotes segundo o vosso coração, pastores dedicados ao cuidado dos irmãos e irmãs em nossas comunidades, sacerdotes missionários dóceis ao Divino Espírito Santo, que nos sustentem na fidelidade ao envio que de vós recebemos. Jesus Salvador, despertai na Diocese de Lusiânia numerosas e santas vocações ao matrimônio, à vida consagrada e ao sacerdócio. Maria, Rainha das Vocações, ajudai-nos a responder sim à Palavra de Deus. Amém. Muito bem, muito bem-vindos à nossa formação de hoje. Nós estamos ainda no capítulo 6º. Capítulo 6º, do nosso livro do Dietrich von der Braun. Na página 65 começa esse capítulo 6º. Nós estamos falando do espírito de resposta ao valor da liturgia, na liturgia. E a gente falou da semana passada sobre a pessoa que é uma personalidade autêntica, cujo centro é Deus. A característica da pessoa, da personalidade autêntica, uma pessoa que corresponde aos valores, é uma pessoa que necessariamente é teocêntrica. Havia essa distinção que nós fizemos semana passada entre a pessoa egocêntrica e a pessoa teocêntrica. O autor traz de maneira magnífica uma longa reflexão falando sobre essa pessoa, essa que não é uma autêntica personalidade porque ela é egocêntrica. O centro de sua existência é o seu ego, as suas vontades pessoais, as suas satisfações. É preciso que ele esteja satisfeito com aquilo que acontece ao seu redor. Se não satisfaz, ele não é uma pessoa feliz, propriamente dita. E a gente falou sobre isso, naquela meia hora de estudo, nós falávamos sobre isso. E hoje a gente continua dizendo, mas ampliando mais. Nós vamos falar hoje necessariamente da hierarquia dos valores. Não basta simplesmente corresponder aos valores, cujo valor maior é Deus, mas é preciso também saber uma hierarquia de valores, colocar cada valor no seu lugar. Mesmo sendo bom, é preciso colocar cada valor no seu lugar. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esses valores que precisam ser colocados em determinados lugares específicos. E hoje, de modo especial, nós vamos falar do valor na liturgia, propriamente dita. Na página 77 diz assim: na pessoa formada pela liturgia, na verdadeira personalidade, a pura afirmação de resposta ao valor a todos os valores verdadeiros predominará. Ou seja, aquela pessoa que é formada pela liturgia e se deixa formar pela liturgia, ela responderá aos valores de maneira muito tranquila, muito serena. Diz o texto, citando exemplos: ela se alegrará e se encherá de entusiasmo com a conversão de alguém, com a nobreza de uma amizade santa, com o caráter elevado da verdade, com a beleza da natureza, com a grandeza e a profundidade de uma obra de arte. Ela irá afirmar a glória de Deus que está refletida nessas coisas e agradecerá ao Senhor por sua imensa glória. Nós já tínhamos tocado nesse assunto, mas é importante frisar novamente, tocar no assunto sobre essa pessoa de valor, essa pessoa que se alegra com a conversão do outro, que se alegra pela beleza da natureza, que se alegra necessariamente pela simplicidade das coisas. Essa pessoa que se alegra com as coisas de Deus.
Homem completo e genuíno também compreenderá, no último parágrafo, a palavra que Deus lhe diz através de cada valor, o chamado sum corda, a elevação do coração a Deus, dirigido a Ele, e realizará essa confrontação de si mesmo com esse ego, com os valores que levou São Pedro a exclamar diante da revelação do poder divino de Cristo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Então, a pessoa que, diante dos valores, se confronta, terá essa mesma atitude de Pedro. E aí ele cita alguns exemplos de pessoas que muitas vezes falham nessa confrontação, de pessoas que, diante do valor apresentado e o seu ego, cede ao ego. Ele diz a pessoas, por exemplo, que se enchem de admiração, página 78, por um São Francisco de Assis, mas não percebem que suas próprias atitudes e o seu modo de vida são profundamente contrários ao do santo, e que deveriam encarar isso como uma intolerável reprovação de si próprios. Ou seja, aquela pessoa que ama São Francisco, admira São Francisco, mas suas atitudes são contrárias à de São Francisco. São totalmente contrárias àquilo que o santo pregou e ensinou. E não tem coragem de confrontar-se diante do fato. Não tem coragem de confrontar-se com o santo, a vida do santo. Assim também são aqueles para quem Cristo já não é mais um escândalo, porque já tem certa familiaridade vazia com Cristo. Não porque passaram a pertencer a Ele e a responder ao seu chamado, mas porque vivem de tal forma como espectadores que não se permitem mais confrontação com o que está diante deles, pois estão surdos ao chamado que Deus faz através de sua palavra eterna, o próprio Verbo encarnado, o próprio Deus, Jesus Cristo. Assim, então, são aqueles estetas irremediavelmente indiferentes que escorregam por entre os nossos dedos como enguias e que nunca podem ser definitivamente agarrados, pois afirmam todos os valores apenas como espectadores. Ou seja, aqueles que participam do mistério sagrado, mas por algum motivo, talvez o próprio pecado, a dificuldade, a indiferença, a dureza do coração, não se deixam penetrar. É como a parábola do semeador que citávamos semana passada, em que o momento em que a palavra cai são como pessoas que os espinhos, ela começa a crescer, mas os espinhos do egoísmo, o egocentrismo, se esmesmadas demais não deixam que a palavra dê fruto, a palavra cresça, ela se enraize, ela germine. Página 78, final do parágrafo, último parágrafo. Para o homem formado pela liturgia, a pura afirmação de algo que tem valor se segue organicamente o anseio pela união com esse algo. Né? Quem é formado pela liturgia tem um anseio de se unir a esse algo, que nesse algo é alguém, é Deus. E a confrontação do seu eu com o mundo de Deus presente no valor. Essa afirmação é seguida pela compreensão do chamado de Deus, pela consciência de sua própria indignidade, pelo pedido de ajuda a Deus e pelo desejo de ser transformado. E tudo isso tem como objetivo final a glorificação de Deus. Então, o objetivo claro, final, é a glorificação de Deus. É o desejo de ser de Deus e glorificar a Deus pelo que Ele é. Página 79, aqui a gente entra na hierarquia dos valores propriamente ditos. Grifem essa parte. Deixa eu escrever aqui, hierarquia dos valores. A verdadeira personalidade também exige uma compreensão clara da hierarquia dos valores, a preponderância a ser dada à resposta ao valor maior e a renúncia em nome desse valor àquilo que é menos importante. Aqui eu sempre cito e me recordava nessa hierarquia do valor. Por exemplo, tem uma pessoa que chegou em nossa casa
Essa pessoa é muito querida, muito benquista. E ela quase não vai à nossa casa, mas ela foi definitivamente na hora da nossa missa. O que eu devo dar mais valor? A missa, é a oportunidade que eu tenho de estar com Deus, glorificar a Deus, ou a pessoa? Primeiro ponto, verificar se eu posso ir em outro horário, se eu tenho disponibilidade. Mas mesmo assim, é importante maior dar valor a Deus. É importante deixar Deus ser Deus. Então, pedir licença, com muita caridade. Olha, estou no horário da minha missa. Infelizmente, eu preciso sair. E ir à missa, né? É justamente encontrar. Há dois valores. A pessoa que me visita, esse familiar, e a Santa Missa. São dois valores importantes. A pessoa e a missa. Mas qual valor é mais importante? O valor da missa. O valor da missa não se compara a nenhuma pessoa, porque o Deus vem em primeiro lugar. E é isso que ele está dizendo aqui hoje. Eu estou citando o exemplo. Compreender qual valor é menos importante do valor mais importante. Nessa conformidade interior com a ordem objetiva dos valores, reside o segredo da verdadeira personalidade. A mesquinhez, a limitação e a estupidez consistem precisamente em não compreender a diferença entre os valores superiores e inferiores, entre o que é essencial e o que é menos essencial. Elas consistem em apegar-se ao que é menos importante, aquilo que é menos importante. Muitos de nós somos assim, somos apegados ao que é menos importante. Se nós somos apegados ao que é menos importante, diante do valor, principalmente que é Deus, o valor por excelência, nós não seremos nunca verdadeiras personalidades. Elas consistem em apegar-se ao que é menos importante em detrimento do que é mais importante, agindo como Esaú quando renunciou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú renegou a sua primogenitura, primogenitura, melhor dizendo, por um prato de lentilhas. Não soube fazer a categoria de valoração, categorizar os valores, compreender qual valor é mais importante. Elas consistem na incapacidade de renunciar ao valor menor em nome do maior e de abandonar aquilo que temos menos importância em favor de um valor superior. Pois as coisas desinformantes são habituais e familiares, que parece impossível renunciar a elas. Então é muito mais difícil porque são familiares, né? As coisas familiares a gente renuncia fácil, né? Se eu já tenho uma familiaridade tão grande com a presença de Deus que tanto faz, tanto fez, eu vou... Não é aquele encontro, é aquela pessoa por excelência, é aquele o encontro, mas é um encontro qualquer. E aí eu vou menosprezando a presença de Deus em detrimento de outras situações. É isso que ele nos ensina hoje, hierarquia. E aí ele cita uma crítica que ele faz, muito bonita, com caridade, uma correção fraterna. De que vale o entusiasmo de um homem para com uma obra-prima de arte e, ao mesmo tempo, ele admira com igual intensidade uma obra que é insignificante ou menos importante? O que adianta ele ficar feliz com uma obra por excelência e, ao mesmo tempo, se importa com uma obra que não é tão importante? De que vale o entusiasmo de uma pessoa para com um santo e, ao mesmo tempo que elogia, com igual intensidade, um homem com merecimentos ordinários? Muitas vezes a gente coloca pessoas políticas, do ramo político, pessoas assim, que são boas, são pessoas importantes, boas, mas em detrimento da maior pessoa que é Deus, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa gradação defeituosa na ordem de resposta dessubstancializa a afirmação do valor, ou seja, enfraquece o valor. Se eu não tenho uma hierarquia de valores, se eu não tenho uma coisa mais importante do que a outra na vida, sobretudo espiritual, eu tiro por excelência o valor que é Deus. No próximo parágrafo, no meio, quanto mais espaço interior a pessoa reserva para os valores superiores,
sem se deixar submergir pelos que são menos importantes, e quanto mais ela consegue atualizar novas dimensões em sua alma, quando valores superiores surgem diante dos seus olhos espirituais, tanto mais ela será uma personalidade genuína. Então, à medida que ela medita pelos valores que não passam, e ela deixa com que os valores que não passam passam por cima dos valores que passam, essa pessoa será verdadeiramente uma personalidade autêntica. Isso é verdade não apenas em relação à atitude perante os valores como tais, mas também a atitude perante aos bens que são objetivos para a pessoa. Por exemplo, a liberdade, a saúde, a libertação das preocupações com a vida cotidiana, respeito pelo próximo, sucesso no trabalho profissional, desfrute da beleza da natureza e da arte, amizade, casamento, na medida em que significam para nós um dom de Deus e nos dão felicidade. À medida que a gente compreende que esses bens materiais são um dom de Deus e nós não precisamos ser escravos. Aqui vem aquela refutação de Jesus com os fariseus, com os doutores da lei. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado está em detrimento da pessoa e não o homem, a pessoa humana está em detrimento do sábado. Lícito ou não, dia de sábado ajudar os mais necessitados, por exemplo, é uma questão que foi sempre colocada diante de Jesus. E Jesus vai ensinar o quê? É mais importante ajudar a pessoa, É mais importante isso. Então a gente precisa valorizar, compreender, viver a lei ao Espírito, viver a lei com o Espírito. A espiritualidade da lei é importante ser vivida. É acima de tudo um sinal de falta de profundidade, páginas 81, e amplitude, quando o homem se preocupa mais com os bens que meramente proporcionam prazer, tais como a comida e a bebida, os confortos da vida, a propriedade como tal, do que com os bens que proporcionam felicidade espiritual. Então, uma pessoa que se preocupa somente com o trabalho mostra a mesquinhez que ela é, mostra quão ela é incapaz de perceber as coisas superiores, o próprio Deus. E isso é importante a gente perceber, É importante a gente ficar atento a isso. Por exemplo, aqueles bens que nos trazem felicidade espiritual, como, por exemplo, o aprofundamento na verdade, a busca da verdade, um tanto mais profundo com o mundo da beleza e da arte, ou com a nobre comunhão. Quando falamos de homens materialistas, em oposição aos homens espirituais, estamos falando de homens que espalham uma atmosfera opressiva e sufocante, mesmo quando são homens de boa vontade do ponto de vista moral. Estamos falando exatamente daqueles cuja receptividade aos bens que proporcionam prazer é maior do que a receptividade aos bens que proporcionam felicidade. Ou seja, são homens bons, homens bons e mulheres boas, mas ainda não sabem fazer uma gradação dos valores, uma hierarquia dos valores, dar valor àquilo que é verdadeiramente objetivo e importante. E, pelo contrário, vão dar valor mais ao prazer, ao bem-estar. No último parágrafo diz assim, na página 81, quanto melhor for o homem, mais profundo é o seu amor, já dizia Leonardo da Vinci. A grandeza de um homem pode ser reconhecida segundo o tipo de felicidade do qual tem sede. Os bens que atraem um homem e polarizam suas tensões também determinam se ele é uma personalidade no sentido verdadeiro da palavra. A grandeza, a profundidade, a amplitude de um homem se revelam na medida em que diminui a sua receptividade a coisas menores. Então, cada vez mais vou ser um homem de personalidade à medida que eu der valor àquilo que é mais importante, aquilo que não passa, ao valor por excelência que é o próprio Deus. E aí entra uma parte interessante que eu grifei, além de tudo que eu falei aqui, gente, eu grifei. Mas esse aqui é mais importante, na página 82. Diz assim:
Somente é uma personalidade verdadeira aquele cuja sede de felicidade não pode ser satisfeita com qualquer bem criado, e que diz com Santo Agostinho: nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em vós. Então é importantíssimo isso, perceber que o nosso coração só vai repousar se a gente estiver em Deus, perceber esse grande valor que é o repouso em Deus. O critério para determinar se um homem é uma verdadeira personalidade, um sentido supremo, encontra-se em seu anseio por Deus como bem maior, de modo que ele clama: quasi vi vultum tu Domini, busquei a vossa face, ó Senhor, como diz a tradução, em sua percepção desse nível mais profundo que somente Deus pode preencher, em sua prontidão espontânea para subordinar e mesmo, se necessário, renunciar a qualquer outro apego a bens verdadeiros, quando o raio da face de Deus entra em sua alma, quando o dedo de Deus toca sua alma, em sua prontidão para vender tudo para adquirir a pérola única do reino divino. Este é o ápice de toda conformidade com a gradação objetiva dos valores e dos bens para a pessoa. Apenas aquele que possui a noção correta dessa hierarquia e leva em conta suas alegrias e entusiasmos em suas escolhas e seu modo de agir, em seus desejos e renúncias, em sua receptividade, em seus apegos. Somente ele possui aquele espírito de liberdade e amplitude interior, aquela infinitude, aquela dimensão de grandeza que caracterizam a verdadeira personalidade. Olha que importante, né? Então, é justamente isso, o critério para saber se nós já estamos a caminho de uma verdadeira personalidade, a caminho de uma segunda morada, uma terceira morada, e assim sucessivamente, saindo do primeiro estágio, como diria Santa Teresa, na primeira morada, é aquela pessoa que tem esse desejo: busquei vossa face, ó Senhor, que percebe que o coração vive inquieto enquanto não repousar em Deus, enquanto não repousar em vós. E aí diz o texto, nesse mesmo parágrafo, ao término do primeiro parágrafo: esse anseio é uma pré-condição para a verdadeira comunhão com Cristo e, através de Cristo, com a Santíssima Trindade. É um anseio que fala São Boaventura no início de Itinerarium Mentis in Deum, jornada da alma para Deus. Essas coisas só podem ser compreendidas por aquele que, como Daniel, é um homem de anseios. Na liturgia também encontramos esse senso de hierarquia de valores incorporados de maneira única. O fato que a liturgia da alma dá a Deus o melhor e absolutamente primordial lugar em nossa alma manifesta esse senso muito claramente. Então, o fato da liturgia colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus antes de todo e qualquer trabalho, já significa que a liturgia tem uma hierarquia de valores muito clara, que a liturgia possui uma hierarquia de valores que é dada a cada um de nós para ser vivida. Então aqui ele diz: para começar, o próprio ato litúrgico significa colocar em seu devido lugar a única coisa necessária, unum necessarium. De manhã bem cedo, quando o mundo ainda dorme, a glorificação a Deus se inicia com as matinas, ou hoje como é chamado, ofício das leituras. E a gente diz: Domi labia mea peris et meum annunciabit laudem tuam. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará vosso louvor. É o ato de dar o primeiro lugar àquilo que é mais importante, ao Opus Dei, ao trabalho de Deus, que é mais urgente do que tudo mais, ao louvor e à glorificação do único, ex quo omnia per quem omnia in quo omnia sunt, por quem, para quem, em quem todas as coisas foram feitas. E aí surgem, por exemplo,
a persistência contemplativa na presença do Manhara Dei e da mensagem de Deus que é transmitida nas leituras. Depois do Te Deum, no qual, enquanto louvamos, agradecemos e pedimos, percorremos todo o conteúdo da revelação. Uma nova torrente de louvor e glorificação começa nas laudes, que é a oração que aqueles que rezam a liturgia das horas rezam após o ofício das leituras. Na prima, que agora mudou, que é outro nome, né? Na hora prima, que a gente chama de oração média, que pode ser das 9, das 12, das 15, é que lançamos o olhar que começa o trabalho e que nos reserva suas alegrias e suas tristezas. Então, um dia oferecido a Deus com oração. Concede-nos, Senhor, permanecer nesse dia sem pecado. No lema beneditino, ao serviço de Deus, nada deve ser anteposto. Anotem isso. Está no meio do segundo parágrafo. Opere Dei nil preponatur. Preponatur. Ou seja, ao serviço de Deus. Ao serviço de Deus, nada deve ser anteposto. Nada. A percepção da verdadeira gradação dos valores é ainda mais claramente expressa no sacrifício, no santo sacrifício da missa, que oferecemos a Deus por Cristo, com Cristo em Cristo. Antes de tudo mais, deve-se oferecer a Deus o dom mais elevado. A gente não oferece a Deus qualquer coisa. Aqui dá uma gradação de valores. O que a gente oferece a Deus? A gente oferece a Deus o próprio Cristo. Na missa se oferece o próprio Cristo. Antes de nos oferecer a Deus, a gente oferece o próprio Cristo, que ele sim é agradável. Antes de tudo mais, deve-se oferecer o dom mais elevado, a única adoração adequada, seu Filho unigênito, o próprio Jesus Cristo. A única palavra eterna que Deus pronunciou e pronuncia eternamente, o Verbo eterno, que ele disse a nós na encarnação. Nós temos agora a permissão para dizer a ele e depois recebê-lo. A gente oferece ele e recebe ele. A ele que é a nossa ressurreição e nossa vida. Também aqui nós terminamos, na própria estrutura da liturgia, do chamado ano litúrgico, nós temos uma estrutura de gradação de valores. Então nós temos uma memória facultativa, uma memória obrigatória, uma festa e uma solenidade. Nunca, na gradação dos valores, uma memória de um santo, mesmo obrigatória, que caia no domingo, será subtraída, né? O domingo será subtraído pela memória. Não. O domingo tem precedência, porque há uma escala de valores, há uma escala a ser feita. A escala da memória, da solenidade, da festa da solenidade deve ser vivida. A categoria de cada festa corresponde à escala objetiva de seu mistério, e isso abrange a melodia interior que preenche toda a liturgia do dia, o grau de seu esplendor, de sua alegria, de sua glorificação e peso da comemoração, toda a carga da festividade e do júbilo. Então há uma certa conexão nas festas, né? uma certa hierarquia, né? Por assim dizer, dando valores. Os valores também possuem, mesmo sendo celebrações boas, os santos são excelentes, mas há mais um excelentíssimo, que é dar louvor a Deus, é o dia do Senhor. Então não é o dia do santo tal, é o dia do Senhor. Se caiu no domingo, essa memória ela é subtraída, ela é submergida pelo dia do Senhor, o Dies Domini. Muito bem, terminamos o capítulo 6, graças a Deus. Agradeço a contribuição, a fidelidade ao nosso estudo. Estamos terminando nosso livro, praticamente. Já estamos no capítulo 7. Né? Falta pouco para que nós possamos terminar o nosso livro, né, desse ano de 2021, o livro de estudo. Ano passado estudamos o ano litúrgico de Matias Alger. Esse ano estamos com esse livro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau. Deus abençoe.